Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Antes de mais nada, quero agradecer por você estar sempre aqui acompanhando TV Saudades Entrevista, as entrevistas que eu faço aqui com os artistas. E hoje eu estou muito feliz. Vou entrevistar um grande ator brasileiro, que a arte vem de berço, a gente vai falar sobre isso também, né? Blota Filho, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Imagina, agradeço imensamente. Muito obrigado, eu agradeço a vocês, um beijão aí para quem está assistindo a gente, e vai ser um prazer. Bom, Blota, eu gosto de sempre começar do começo, embora eu saiba um pouco já de você. Você é filho do grande GB, né? Isso. Geraldo Blota, que foi repórter esportivo, de rádio, televisão, é sobrinho do Blota Júnior, grande apresentador, sobrinho do Gonzaga Blota, enfim, eu acho que a arte está no teu DNA. Mas eu gosto de perguntar, apesar de saber dessa tua história, quando é que foi que você teve contato pela arte pela primeira vez? E quando é que foi que você decidiu, imagino que tenham sido momentos diferentes, quando é que você decidiu que seria esse o teu caminho? Eu acho que eu nunca me vi em outro caminho. Assim, a coisa da dramaturgia, para mim, eu sempre costumo falar que é 70% genético e o restante é de perseverança, de tentar, de errar e acertar. Eu sou filho também, a minha mãe, casada com meu pai, foi uma atriz de rádio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Aide Vieira. Então, ela que era a minha grande escola. Ela que me ajudava a decorar o texto, ela que me ensinava o respeito com o texto, o respeito com a personagem, com o figurino. Então, acho que tudo isso juntou com o papai também. Papai também foi radioator, mas aí enveredou para a produção. Papai foi um grande sonoplasta das novelas da mamãe. E aí tem o tio Blota também, que não era da dramaturgia, mas era do show business, né? Apresentava os festivais da Record. E o tio Lula, que é o tio Gonzaga, que também foi ator na época da TV Tupi, mas enveredou para os bastidores e virou um grande diretor de televisão. Então, assim, eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu acho que isso já veio do útero, né? Dessas influências genéticas todas. Todos os meus trabalhos no colégio, no ginásio, no primário, no colegial, eram teatralizados. Eu sempre, se eu tivesse que falar, eu lembro com muita clareza disso, se eu tivesse que fazer um trabalho sobre a Ilha de Marajó, que existia na época, aí eu pesquisava tudo isso na Barça, que não existia internet, né? Nós estamos falando da década de 60, e aí, assim, eu montava o Jornal Nacional. Então, eu gravava num cassete, esperava até às 8 da noite para gravar a abertura do Jornal Nacional, aquela música do Jornal Nacional, e aí, naquela fitinha cassete,
eu colocava ali, botava eu e os outros colegas, trabalho em grupo ou não, ou se fosse só comigo, eu botava o Jornal Nacional e apresentava aquilo como se fosse um grande furo de reportagem, né? Então, sempre fui muito teatral, assim. As minhas irmãs, meus irmãos costumam brincar, eu sempre gostei de aparecer. Eu já nasci no dia 7 de setembro, estragando o piquenique dos meus irmãos, que já haviam nascido, para a praia, viagem para a praia. No dia de ir, meu pai tinha contado para eles naquela excitação, mamãe começou com as dores do parto, e aí eu nasci no dia 7 de setembro. Então, é isso, assim, eu nunca me vi, nunca tive isso. É claro que depois, com o passar do tempo, fui ficando adulto, eu tinha que sobreviver, eu tinha que pagar contas, eu tinha que ter a minha vida. Apesar de morar com meu pai, aos 20 e poucos anos ainda morava com ele, e aí fui trabalhar na prefeitura de São Paulo. Trabalhei durante 15 anos no Centro Cultural São Paulo. E um dia eu resolvi, era justamente logo depois da peça que eu fiz com o Jaime Perriat, que foi o Diário de um Mago, eu resolvi jogar tudo para cima e viver só disso. Me formei pela FAAP como produtor de rádio e televisão, sou radialista e jornalista, eu tenho os 2 registros na minha carteira, mas apesar de saber como funciona atrás, para mim que está na frente, fica mais fácil de saber o quão difícil é para uma produção fazer um dia de gravação. Quantas pessoas englobam aquilo, o que cada um está fazendo. Eu sei daquela função, mas a minha realização sempre foi ficar à frente das câmeras. Agora, diz uma coisa, a tua estreia profissional como ator se deu por que meio? Teatro, TV? Teatro. Eu lembro que foi em 92, eu estava justamente fazendo a peça do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, quando eu consegui o meu registro de ator, meu DRT. Porque até então eu fazia coisas amadoras, fiz muita coisa amadora. Isso desde os anos 80. Eu tinha 20, 18 anos de idade, 19 anos de idade, estava terminando o colegial no Colégio Objetivo e já participava do grupo de teatro amador do Colégio Objetivo, que tinha essas matérias extracurriculares em que a gente podia exercer na música o que quisesse, tinha os shows artísticos, tinha o teatro, tinha música, que era o Festival de Música do Colégio Objetivo. Então, sempre foi assim. Aí, de repente, eu virei profissional e comecei a poder fazer e falar, porque enquanto você não tem o DRT, você não pode abrir a boca em nada, nem em comercial de televisão. Eu ficava editado, passava e não tinha o DRT. Aí, o dia que eu consegui, foi quando eu fiz o meu primeiro comercial de televisão, e dali fui fazendo algumas coisinhas, sempre trabalhando, porque eu ainda estava estudando, pagando a minha faculdade. E quando eu me formei, isso foi final dos anos 90, 93, eu acho, 94, eu estava produzindo televisão na TV, a extinta TV Mulher, os programas da Kátia Fonseca e da Rosana Herman, 2 pessoas deliciosas de se trabalhar, e virei diretor de produção desses 2 programas que ali tinham, né? Quando chegou um convite que a atriz Suzy Rego falou para o Fernando Rancoleta, que era diretor de elenco do SBT, de um teste para a novela Pérola Negra. Eu fiz o teste, já saí dali do SBT sabendo que eu tinha pego o Zacarias, que foi meu primeiro personagem em televisão, para fazer. Voltei para a TV Mulher e pedi demissão e fui viver de arte até hoje. Deixa eu te perguntar algumas coisas. Você falou que a tua estreia em novela foi Pérola Negra com Zacarias. Isso. Mas eu tenho aqui uma participação como estudante nos Imigrantes, não? Isso, eu fazia figuração. Éramos 6. Éramos 6 também, figuração, tudo figuração. E Fascinação. Ah, tá. Tudo Fascinação não, Fascinação foi a segunda novela que eu fiz. É que Pérola Negra, depois que a gente gravou, ela só entrou no ar quase 2 anos depois. Ah, tá. Então você fez Pérola Negra primeiro, Fascinação depois, mas para o ar foi o contrário. Tá. Para o ar foi o contrário. Fascinação foi muito engraçado, porque a gente estava gravando e sabia que a novela não ia para o ar. Naquela época, o SBT fazia e engavetava, deixava guardado ali. Nós sabíamos que era uma novela que o Valcir Carrasco escrevia,
e que não iria para o ar. Estávamos gravando numa cidade, se não me engano, Avaré, no interior de São Paulo, quando o Henrique Martins, o saudoso Henrique Martins, o alemão, foi chamado para uma reunião no SBT, parou-se toda a gravação, nós ali ficamos esperando, quando ele volta e fala: a novela estreia na próxima quarta-feira. Nós não tínhamos o primeiro capítulo gravado ainda. Então, foi uma correria para poder... O primeiro capítulo virou capítulo 1 e capítulo 2. Depois, o segundo capítulo virou o capítulo 3 e o capítulo 4. Até que a gente tivesse um pouquinho de frente em novelas. Hoje em dia, é uma semana. Naquela época, nós tínhamos um dia de frente. Era quase TV ao vivo. Quase TV ao vivo. Você lembra o nome do teu personagem em Fascinação? Lembro, era um costureiro muito afetado, o René. Ele era um costureiro isso na novela começava na década de 20 e terminava nos anos 40, mais ou menos assim. Agora, me diz uma coisa. Você, toda essa origem de artistas, mãe, pai, tios, você nasceu de uma geração em que a televisão era uma companheira de todo jovem, de todo adolescente, toda criança. Primeiro, eu quero saber, você era público de TV? Sim, sim. Eu adorava assistir televisão, eu adorava assistir as novelas da Tupi, e cheguei a assistir o Bofe com Antônio Fagundes, depois assisti A Viagem, que foi a primeira novela espírita, depois veio o remake na Globo, Mulheres de Areia, com a maravilhosa, Deus a tenha, Eva Vilma, fazendo Ruth e Raquel, e depois vi Glória Pires fazendo brilhantemente bem também Ruth e Raquel. Eu sempre fui muito ligado ao visual, eu sempre gostei. E é isso que eu quero saber. Público de TV convivia com artistas, provavelmente, porque teus pais todos eram... provavelmente também frequentava teatro, ia a teatro. A pergunta é, você tinha ídolos? Artistas que eram teus ídolos? Você pode citar alguns? Tem um até hoje, para mim é o melhor ator do mundo, Tony Ramos. Tá. Tony Ramos, ele consegue interpretar com o dedo, ele não abre a boca. Tem uma cena no filme Chico Xavier em que ele recebe uma carta psicografada do filho dele que morreu, e é um fato verídico esse, né? Ele interpretando junto com a Cris Torlone, em que ele pega a carta e mostra para a esposa, e ele faz um ateu nessa novela, nesse filme, em que ela começa a ler e ele para de costas e fica apontando o dedo, você entende tudo que aquele homem está pensando. Para mim, assim, Tony Ramos é o melhor ator da vida. Eu cheguei a conviver com ele em Caminho das Índias, não contracenei com ele, mas cheguei a conhecer esse meu grande ídolo. Mas isso que eu quero saber de você. A pergunta sobre ter ídolos é isso. Como que é, de repente, Plota, se ver colega de quem você admirava, de quem você via na TV? Como é que foi isso? A perna treme? Qual foi o primeiro... Olha, vou contar para você como é que eu conheci o Tony. Eu estava chegando para gravar, já conheci o Rodrigo Lombardi de teatro, eu sou amigo do Rodrigo. Tony já passou por aqui, viu? Ah, já? Ele é um querido, queridíssimo, excelente, merece todo esse sucesso que ele está fazendo, porque vem de uma batalha muito árdua. Pô, só ficou uma curiosidade? Sim, claro. Eu entrevistei o Paulo Figueiredo e pedi uma indicação. O Paulo Figueiredo falou, eu vou te indicar o Tony Ramos. Eu falei, então me passa o telefone. Ele falou, não, Américo, eu vou pedir autorização para ele para passar o telefone. Dois dias depois, o Tony me liga. Aí... Eu te perguntei se as pernas tremeram, porque quando o Tony me ligou, eu nunca acreditei, eu não acreditava que ele fosse me ligar. Eu até pensei, o Paulinho vai me ligar para mim, mas o Tony me ligou, as pernas tremeram. Por isso que eu te perguntei. Você percebe por que esse cara é maravilhoso? Por que ele é? Eu sou um fã de Tony Ramos, porque não é o Tony só do sucesso da televisão, é o Antônio Ramos, que eu vi cumprimentando pessoas no corredor da Globo, sabendo o nome dessas pessoas e o que acontece na vida delas. E assim, eu estava chegando para gravar, passei, já tinha me maquiado, me vestido, estava indo para a sala dos atores,
E na entrada tem uma salinha de refeitório, tem uma televisão, estava passando a chamada da novela Caminho das Índias, que eu entrei no meio e fiquei até o final fazendo o Haroldo. E aí eu vi o Rodriguinho parado, tinha uma chamada comigo. Aí eu parei, o Rodrigo me abraçou, falou assim, pô, Blota, que legal, hein? Eu falei, muito bom, nesse momento que eu tô... foi logo no ano que meu pai faleceu, 2009. Eu falei, tá sendo muito acalentador para mim. E em seguida entra uma chamada com o Tony Ramos. Aí eu virei e falei assim, isso aí é que é um ator. Esse cara, para mim, se um dia eu conseguir ser um terço, e o Rodrigo de olho regalado, olhando para minha cara, branco, eu falei, se eu conseguir ser um terço do que este homem é, para mim esse é o melhor ator do mundo. Atrás de mim eu escuto assim, muito obrigado, Blota. A hora que eu viro, o Tony está sentado num sofazinho, vestido com o personagem dele, com os pés em cima, com o texto, e ele olhou para mim e falou assim, muito obrigado, Blota. Eu falei, seu Tony, eu vou lá fora fumar 412 cigarros, depois eu volto. Eu fui para o lado de fora dos estúdios. Sabe quando uma criança ganha, ou vê o Papai Noel a primeira vez, ou vê um presente, um doce, que você fica... Eu fiquei pelo menos, acho que uma meia hora, com o cigarro aceso, olhando para o chão, e aqui dentro era assim, meu Jesus Cristo, o Tony Ramos falou comigo, meu Jesus Cristo. E depois eu vim a saber que ele ligou para o meu tio, que na época ainda era vivo, e para saber como eles estavam, eram muito amigos, e ele falou assim, aliás, Blota, ele chamava o meu tio de Blota também, né, o tio Gonzaga, o tio Lula, aliás, Blota, o seu sobrinho só está lá por mérito dele, ele é muito talentoso. Quando a minha tia Cleide, que era esposa do tio eu ia te Lula, perguntar dela. Tá linda, tá maravilhosa, falou isso para mim, nego, eu chorei feito criança que perde a mãe no shopping. De felicidade, quando encontra a mãe no shopping, né? Eu imagino. Na verdade. Agora, Então, assim, treme as pernas, treme o corpo inteiro.